Primeiramente, um bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você estiver vendo esse vídeo. Estamos aqui com o documentário Tentações, mais um episódio para vocês. Hoje estou com o meu parceiro Thiago. Satisfação, Thiago. Igualmente, meu irmão, tudo junto. Trazendo para vocês mais uma pessoa ressocializada, mais uma pessoa ativa, mais uma pessoa de volta à nossa sociedade, onde vocês excluem o ex-usuário, excluem a pessoa que já teve envolvimento com as drogas e coloca na cabeça deles que eles não têm mais solução, que a solução deles é morte ou passar a vida numa clínica. Mas ele, quanto outras pessoas que estão com a gente nesse documentário, estão mostrando que isso é possível, que há mudança de vida, que há transformação e que a pessoa pode voltar às suas origens de novo e voltar ao início. Ele vai falar um pouco pra gente como começou a vida dele referente ao mundo das drogas, como foi o trabalho para ele poder sair e hoje a pessoa que ele é. Fala um pouco para nós, Thiago. Firmeza. Satisfação aí, você que está na sua casa, que está no seu trabalho, está aí. Então, eu sou mais uma vítima, né, do sistema. Mas antes de começar, Daniel, eu quero falar o seguinte. Eu tive uma boa criação. Meus pais me criaram da melhor maneira possível. É lógico que sem luxo, sem muito conforto, do jeito que eles puderam. Mas eu tive uma base familiar boa. Mas é lógico que eu também vim de um lar, né, destruído pelas drogas. Meu pai também era um alcoolista, né, igual o pai de muitos aí, né. Então, assim, bati da minha mãe. Enfim, ele, né, teve seus problemas. Então, eu cresci nesse lar, né, não estou falando que foi a partir disso, mas, assim, foi juntando cenas e cenas da minha mente que foram me acompanhando na minha adolescência e aí eu, né, de alguma forma, eu queria fugir daquilo. Você queria fugir da sua realidade. Exatamente, porque pra mim o dia era cinzento, né? Era difícil, um dia eu fechar o olho, eu via ele, né, batendo na minha mãe e quebrando os móveis da casa, sabe? E, né, meu pai era gigante, né, maior do que eu. Então, assim, eu era uma criança, né? Eu e meus irmãos, eu tenho mais dois irmãos, um menino e uma menina. Então, assim, a gente, né, quando uma criança vê aquilo é assustador. Então eu cresci com essas cenas na minha mente. Então quando eu fui ficando mais velho, eu fui, né, querendo ser parte de algo, né? E aí foi que eu comecei a, né, juntar com a molecada da quebrada. Já comecei já fazer graça na escola, né? Porque você vai se descobrindo um mundo novo ali, né, Denis? Você vai se encontrando ali no mundo, né? E aí você acaba formando seus clãs, né? E aí eu, né, via os caras falando gíria, né, achei interessante, já era diferente daquilo que eu cresci ouvindo e comecei a andar. Então eu acho que a influência também, faz muita diferença na vida de uma pessoa. As né? amizades, Muito, com quem você anda. muito. É aquela regra que a mãe fala, né? Tomar cuidado com quem você anda. Minha mãe e às falava vezes muito. a pessoa não toma exemplo de que isso é o que O quão perigoso quão perigoso é e o quanto vai afetar a sua vida. Porque Muito. junta como aquela maçã podre que Muito. estraga as maçãs. Exatamente. E minha mãe falava muito isso. Menino, não anda com esse menino não. Ah, não, ele é de boa. De boa. Aí depois, é por isso que eu falo, hoje, cara, que sua mãe falar, seu pai falar, sua avó, sua tia, irmão, dê atenção, cara. Se você der pelo menos um ouvido, uma palavra que ela te der, cara, você vai evitar muitos problemas na sua vida. E assim eu fui, né, e aí eu lembro que o primeiro contato com as drogas ilícitas que eu tive, foi na escola. Nossa, De boa, só você cortar aí. Aí que eu lembro que foi o primeiro contato que eu tive, foi na escola, né? Então, assim, aí eu, né, achei interessante os caras falando gíria e tal. E aí eu lembro que foi me oferecido um cigarro de maconha com cigarro, né? Maconha com cigarro ali. Lembro até hoje, a marca era Daytona. Horrível. Detonou mesmo. Detonou. E aí, rapaz, depois daquilo ali, né, e ainda foi de boa ainda. Eu usava, ficava ali com os caras, né? Era tudo novo, a gente sorria, ria e tal. Voltava pra casa. Aí teve a primeira vez, e assim, minha mãe, a gente em casa assim, disfarçava, né? Tentava manter ali a maior, tá tudo certo. E ali eu lembro que eu tive a minha primeira experiência com a maconha mesmo. Cara, outro mundo. Parece que as escamas dos meus olhos caíram,
Na verdade, eu acho que é aí que elas entraram, né? Na verdade. Ali eu ria, eu me... Cara, ali foi um outro mundo. Ali realmente abriu um outro universo pra mim, Daninho, né? Na verdade, era um multiverso. Que aí dali eu já não queria saber de mais nada, já queria saber de farra. Aí eu já comecei a investir naquilo, já comecei a comprar com o meu dinheiro. Aí daqui uns dias eu já estava bancando, né, que era uma forma de retribuição, porque você estava fazendo parte de um clã, né, de uma rapaziada ali, de uma gangue, né? Então eu costumava dizer que fazia parte da gangue. Eu lembro até hoje. Eles se sustentavam, você também contribuía. Exato, a fazer porque a sua eles me parte. aceitaram, né? Então, eu lembro até hoje, era a rapaziada do Santa Maria. Inclusive, mandar um salve aí pra todos que estiveram naquela época lá. Então, assim, e aí foi só, né, naquela época foi só alegria, né? E aí parece que todos os meus problemas acabou ali, Daninho, tudo, parece que tudo ficou colorido, sabe? Só que aí depois, né, como tudo que é bom, né, parece que dura pouco. Vem a cobrança. Vem, e aí a gente começa, né, a deixar as coisas básicas, como trabalho, escola, responsabilidade de casa, né, e aí você fica mais na rua do que em casa, aí já cresce também uma rebeldia. Então, e aí eu lembro que com o passar dos anos, aquela alegria ela foi dando lugar a uma angústia. E aí eu lembro que eu queria mais, né, é como se chegasse no limite. Né? E, tipo, a maconha, ela me dava, tipo, tanto de êxtase e eu queria mais, né? Eu queria mais euforia. E aí foi me apresentado a cocaína. E aí a gente começou a vender pequenas coisas, porque quando o dinheiro não dá, você começa a vender os seus objetos, né? Para poder obter a substância. E assim eu fui. Pequenos delitos, pequenos furtos, né? E graças a Deus nunca fui preso, né? Porque Deus teve misericórdia, mas... né, faltou só isso. Então, e aí foi também, né, a gente ia para as festas, a gente ficava na praça, azarava as meninas e tal, e aí foi. Só que passando uma temporada foi... E aí uns foram por um caminho, outros foram para o crime, outros morreram, outros foram presos. Né, e eu que sempre fui, né, medroso nessa questão de cadeia, né? Falei, rapaz, eu nunca tive... morri de medo de ser preso, sabe? Porque eu ficava pensando, cara, o cara ficar preso numa salinha um tanto de cara lá, não é pra mim não, então tô fora. Então assim, eu sabia até onde eu podia ir. Então aí um dia eu saí sozinho e aí me falaram do tal do crack. E aí eu sempre negava, falei, que crack, rapaz, eu vou mexer com crack não, você é louco, você é nojeiro, isso aí é porcaria. E isso aí eu já tinha perdido emprego, né, minha mãe já tinha mudado de lugar já, meus irmãos já tinham cada um por rumo, e aí eu me vi sozinho. Meu pai tinha separado da minha mãe. E aí eu fui em busca desse crack. Eu lembro até hoje. Eu trabalhava numa choperia e aí eu saía à noite com uma grana e fui atrás dessa... só que na verdade eu fumava o mesclado, né? Pra quem não conhece é o crack com a maconha. E aí tava tudo certo, né, na minha cabeça, né? No caso você já fumava o mesclado já. Porque aí depois da cocaína você vai querer algo mais forte, né? Mas isso por escolha sua. Escolha ser. Bom você falar isso aí, Daninho. Tudo que eu fiz foi escolha minha. As influências, elas me afetaram? Sim. Mas sempre era eu que ia atrás. Eu lembro que Deus nunca foi na minha casa levar droga pra mim, nunca. Eles sempre me ligavam, ô negão, ô Tiagão, chegou aqui, o cara trouxe uma boa aqui, você tem, não, eu vou levar minha blusa aí pra nós trocar. Não, tal, mas sempre eu que fui atrás. Engraçado que a droga nunca foi atrás de mim. Eu sei que tem casos que, né, os parceiros, é tão parceiro que levam na sua casa, né, mas na minha vida não, no meu caso não, eu que sempre ia atrás dela, né. Tem então, casos que, no caso, a pessoa oferece, dá, vicia e depois você corta a corda. Você fica lá um refém, né? Ela te seduz, né? Então, nesse dia eu fui fazer minha aventura sozinho. Fui no Lagoinha, né? Fui lá atrás e, né, achei lá um malucão lá, mais doido que eu, e me vendeu lá. E aí acabou, meu irmão. A partir desse dia aí tudo começou a desmoronar. Aí eu lembro que em 2010 eu tava tão abalado, tão afetado, tão afundado no crack que eu lembro direitinho, Denis, era aniversário, era dia dos pais na escola da minha filha e eu tinha marcado de ir lá para fazer para ver a apresentação que ela ia fazer com as crianças.
E aí na noite anterior eu saí do meu trabalho com dinheiro, fui atrás do crack, fiquei a noite inteira, gastei o que eu tinha, o que eu não tinha. E aí, né, e eu sabia que eu ia ter que ir naquela apresentação, mas como que eu ia? Aí eu lembro que eu voltei para casa na manhã seguinte, 7 da manhã, parei na esquina da minha casa, e aí eu olhei, e assim falei, nossa, olhei no relógio, tá quase saindo para a escola. Aí quando eu pensei em sair, eu vi ela saindo com a minha filha para ir para a escola. E aí elas me viram. Eu tudo sujo, tudo fedendo, suado. E aí minha filha já ficou com aquela, né, que nunca tinha me visto, né? Já ficou com aquela cara toda assustada. E minha esposa na época já veio esbravejando, e xingando, e falando que não aguentava mais. Falou, esbravejou e foi embora. E na verdade eu queria que elas fossem embora, para mim não ficar naquela situação ali, né? Eu me senti humilhado ali. E eu lembro, Dani, que naquele dia eu olhei, eu nunca tinha feito, né? Eu acreditava em Deus, né? Tinha a minha fé, mas assim, não. Então eu lembro que nesse dia, cara, eu olhei para o alto, olhei para o céu e falei assim, Deus, se o Senhor realmente está aí, o Senhor me ajuda. O Senhor me ajuda porque do jeito que está eu não estou dando conta. E eu vou morrer de jeito se o Senhor não me ajudar. Eu preciso de ajuda. Cara, passou uma semana, eu encontrei, e aí eu continuei, mesma vida, né? A gente clama, mas né, não acha que vai vir na hora ali, né? Sim. Aí eu encontrei um amigo meu, que das antigas, gente boa, estudava lá, Paulinho, inclusive, Paulinho e Milena, ó, beijão no coração de vocês. E aí ele me falou de uma casa de recuperação, cara, que chamava Peniel. Já ouvi falar. É, Peniel, cara. Aí, mas antes disso aí, a gente ia lá e foi no tal do CEAME. Foi lá no CEAME e tal. Panorama. É. Aí eu conversei com um cara lá, um bigodudo lá, chama Salomão na época lá. Acho que ele nem tá lá mais não. Aí tá, falando, não, se você ficar aqui e tal, você gosta de quê? Qual música você gosta? Eu falei, ah, cara, eu gosto do rap e tal. Eu falei, não, mas se você internar, você não vai poder mexer com o rap ainda. Eu falei, por quê? Não, porque o rap vai te lembrar da uso de droga e tal. Aí eu falei, mesmo, cara? Eu falei, cara, mas eu nunca associei o rap com a droga. Outro erro que as pessoas cometem, associar, né, o seu estilo de música com o sua dicção, o seu uso. Então, se eu nunca usei droga para ouvir rap, nunca. O rap para mim ele sempre foi, né, um estilo de vida, né, fez parte da minha vida o rap. Então eu nunca, eu vou fumar maconha para me ouvir Racionais. Não. Eu ouço Racionais, eu ouço qualquer música do jeito que eu tiver, sóbrio, porque eu gosto de prestar atenção no que os caras falam. Então ali eu já não gostei do que o cara falou. Eu falei, não, então não é aqui que eu quero ficar não. Voltei. Aí passou mais um tempo, eu fui nessa Peniel, cara. Outra coisa. Aí eu já senti que eu fui acolhido, que eu fui abraçado. Eu vi outros caras que tinham o mesmo problema que o meu, sabe? Porque eu achava assim eu achava que a casa de recuperação era um lugar de doido, onde os caras, sabe, apanhava, entendeu? Porque assim, as histórias, né, que a gente ouvia aí era loucura. É porque tem algumas que realmente é assim, né? Mas Exato. nem todas. E na época tinha muitas. Né? Hoje, graças a Deus, diminuiu bastante. E aí eu entrei nessa Peniel, cara, com a cara e a coragem, sabe? Desacreditado por mim mesmo, sabe? Humilhado, porque eu já tinha vendido, né, os meus bens, tudo bens conquistados com esforço, sabe? Durante o trabalho, né, tênis, né, camisa, boné, celular, sabe? Então, assim, tudo foi assim que nem água na enxurrada. E aí Deus começou a trabalhar, né? Deus usou os obreiros, né, para me ajudar, né, os pastores, né? Eu lembro até hoje o pastor Zezé, né, que Deus o tem, pastor Marco, que é o filho dele. Pessoas assim, Denis, que amam o ser humano, sabe? Que amavam mesmo, de fato, eles realmente gostavam daquilo ali. Eles não faziam por dinheiro. Então, assim, eles tiraram do bolso, eles tiravam da casa deles para inserir ali na obra. E ali eu fui vendo, né, outros irmãos que saíam antes do tratamento e recaíam, voltavam. E ali Deus foi trabalhando. Eu lembro que eu entrei lá e falei, cara, eu não vou ser crente. Eu não vim para ser crente, eu vim para parar de usar droga. O meu objetivo é esse. E nessa anedota eu entrei, sabe? Fui ficando. O tratamento era 7 meses. Aí os primeiros meses foi uma luta, né, cara? Como todo início de tratamento. E aí, cara, ali Deus foi trabalhando com o tempo, né? Deus foi, aí com o passar dos dias a minha família foi voltando aos poucos, né? Minha filha, meu filho, né? Minha esposa na época, foram vendo, né, que Deus realmente estava ali naquele lugar.
E ali, Dani, passaram os 7 meses, né? Graças a Deus. E eu nunca, né, saí de lá, fiquei os 7 meses. E aí Deus depois me deu a honra de ficar lá mais 4 anos trabalhando com aquele pessoal, sabe? Eu terminei meu tratamento, saí da clínica, fiquei trabalhando 4 anos na igreja. E aí pra mim ali eu já era novo convertido, né? Falei, cara, agora eu vou mudar o mundo, né? Vou, né? Já vou pegar as imagens de santo e tudo, que aí lá, né, é uma loucura. E aí, cara, com o passar do tempo eu percebi que não era tão simples assim. E aí começaram o quê? As recaídas. Aí a primeira recaída que eu tive, eu quase morri, cara. Parecia que eu tinha perdido a minha alma. E aí eu conversei com outro amigo meu que falou, rapaz, deixa eu falar pra você, a recaída faz parte. Não é o fim do mundo, né? Mas você também não pode usar isso aí pra se sujar mais ainda. Você caiu, levanta, bate a poeira e continua andando. E aí, cara, foram várias recaídas, aí internava de novo, e aí foi um ciclo de interna 6 meses, e sai, cai, depois sai, fica mais 1 ano e recai. E aí, Dani, foram 5 internações de lá pra cá, pra resumir um pouco, né? A última eu lembro que foi no Ser Livre. Eu passei em 2022. Né, tive 5 recaídas, né? E aí nesse tempo minha esposa cansou, meus filhos se desgastaram, minha casa se desfez, né? Meu casamento hoje ele acabou, né? Foi consequência da droga, né? Então assim, aí minha ex-esposa mudou de cidade. E aí, cara, eu me vi num cenário assim de o tal do beco sem saída. Eu me vi ali como o povo de Israel perante o mar e o exército egípcio atrás dele. E ali eu tinha uma saída, eu tinha uma escolha. Cara, ou eu entro no mar e me afogo, ou espero o exército vir, ou eu espero Deus me vir me salvar de novo, cara, né? E assim, eu falo hoje, Denis, que se eu tô em pé hoje é porque Deus mudou a minha mente. Ele me deu o equilíbrio que eu precisava para caminhar. E aí eu fiz uma escolha, eu falei, cara, eu não vou internar de novo. Porque o problema não está lá na recuperação. Eu sei tudo que está lá já. Tá no certo. Tudo. Então é aqui na minha mente. Eu que tenho que escolher. Porque senão eu vou morrer aqui. Vou vender a minha casa. Vou virar um mendigo, um andarilho. Né? E a vida deles vai continuar. Dos meus entes queridos. Então eu fiz uma escolha ali. Falei, cara, eu não vou usar essa droga mais. Vou parar com isso. Eu vou fazer de tudo que eu quiser fazer. Mas eu não vou usar isso mais. Eu não vou atrás mais desses caras. Filho. Esses caras só querem o meu dinheiro. Eu deduzi isso aí, os irmãozinhos lá aqui, porque os caras também estão perdidos, os caras estão corrompidos no sistema, os caras querem dinheiro, né, irmão? Os caras, né? Então, assim, eu oro pela vida deles também, os caras né, que tá aí no corre, mas assim, eu entendi que eles queriam só meu dinheiro, né? Eles não queriam minha amizade, não queriam meu bem. E ali eu fiz uma escolha, falei assim, cara, então eu não vou atrás deles mais, mano. Parei. Aí, e as coisas começaram a clarear. Aí o tempo fechado começou a se abrir, o sol começou a entrar na minha janela, e aí eu comecei a ver as coisas mais claramente. Aí eu já comecei a arrumar um trabalho, né? Aí aos poucos eu fui adquirindo as coisas que eu tinha perdido, comprei um celular melhor, né? Aí as roupas que eu tinha vendido eu comecei a comprar umas roupas melhor também. Aí eu voltei para a igreja, comecei a congregar, né? E aí, cara, Deus foi fazendo e cada vez mais foi fazendo, e hoje, a glória de Deus, né, já tem acho que 3 anos para 4 anos que eu tô, né, eu não gosto de ficar contando, tem 3 meses, 1 ano e 1 dia, eu não gosto disso, sabe, eu gosto de viver, né, e sem ficar olhando, né, sem olhar para trás, sabe, você é outra pessoa. Então assim, hoje, né, hoje eu tenho orgulho do que eu me vejo, né, eu olho, não que assim, que eu, né, eu olho para trás, porque se você tá andando seu carro, você fazer uma conversão, você tem que olhar no retrovisor, para ver se está vindo uma moto e tal. Então eu olho para trás só para dar uma conferida, né? Mas eu sigo em frente, porque se você olhar andando para trás, você vai bater a cara na parede. Sim. Então hoje, graças a Deus, já estou firme, né? Assim, né? Um dia após o outro, né? Que nem o pessoal do DNA. É só por hoje. O amanhã pertence a Deus. Mas hoje eu escolhi não usar droga. Né? Amanhã eu, né, em nome de Jesus, eu vou estar nessa escolha também, mas é uma escolha que eu vou ter que fazer. Né? Mas hoje eu sei que hoje eu não vou usar droga. É por isso que a gente fala que é só por hoje, porque amanhã talvez nem aqui a gente vai estar. Né? Enquanto a gente respira, ainda a gente pode lutar. Então assim, eu quero deixar hoje, para todos que estão com parentes envolvidos com as drogas, você que é familiar, que está aí, né, com o seu parente, né, envolvido nas drogas, já tentou internações, já tentou várias coisas. Ó, existe um
que é Deus, que Ele é supremo de todas as coisas. Mas não perca a sua fé. Não deixa de acreditar que existe um amanhã, que o sol vai aparecer, sabe? Por mais que ele já tenha sofrido, já tenha esgotado recursos, mas não deixa de acreditar. Esse seu parente, ele não é descartável, sabe? Ele ainda pode vencer, mas vai depender único e exclusivamente dele. Essa é uma escolha que ele tem que fazer. A sua família, se ela pudesse escolher, ela escolheria. Ah, vai precisar de arrancar um dedo para salvar, para tirar o fulano do vício. Ah, eu dou uns 3, eu preciso só de 2. Eles dariam, mas não é assim que funciona. Então, o usuário ele tem que fazer essa escolha. Porque amanhã pode ser tarde, cara. Isso é verdade. Entendeu? Amanhã pode ser tarde. E talvez você já passou em tantas internações, tantas cadeias, já puxou cadeia. Mas, irmão, não desanima, não desacredita. Existe solução. O mundo das drogas não vai ser o capítulo final da sua história. Não pode, a não ser que você queira, a não ser que você decida isso. Mas eu falo pra você, escolha, tem muitas coisas boas lá fora, cara. Existem muitas coisas boas ainda, pessoas boas, lugares pra você conhecer, coisas pra você fazer. Eu gostava de falar assim pros caras, irmão, imagina, porque depois eu comecei a trabalhar na recuperação e ajudar outros irmãos, a gente chama de obreiro, né? Então eu fui obreiro também por muito tempo. Então, assim, imagina como que você quer estar daqui a um ano. Porque há um ano atrás, você sabe como é que você estava, né? Você chegou aqui tudo arrebentado, destruído, desiludido, humilhado, desacreditado. E hoje, praticamente um ano depois, você está aí, ó, gordo, bonito, lustroso, né? Porque os caras ficam desse jeito, né, filho? Chega lá só chupadão, depois de 6 meses o cara tá gordinho, bonito e tal. Então, pensa como que você quer estar daqui um ano, daqui 5 anos. Aonde você quer estar. Faz as metas, os planos, pequeno, médio e longo prazo. Vai de vitória em vitória, irmão. Não começa, vou querer conquistar, subir no Monte Everest. Não, irmão. Sobe ali, meu irmão. Sobe o mundo da sua casa. Sobe o morro ali no fundo da sua casa. Vai no Parque Sabiá, entendeu? Fala, não, começa correndo 100 metros. Depois você passa para 1 quilômetro, né, 500 metros, 1 quilômetro. E assim você vai. Quando você vê, você está em um maratonista. Então é isso que eu falo, meu irmão. Não desista, não desacredita. Ainda existe saída, existe solução. E agradecendo mais uma vez, mais um colaborador com a gente aí, nosso parceiro Thiago. Pode postar o vídeo, né? Pode sim. Agradecendo a participação dele. Para quem não conhece, esse é Thiago Negrão, cantor de rap. O parceiro dele também fez uma entrevista com a gente. Tem material bom dele saindo aí, muita coisa boa. Acompanha esses caras que eles é foda. Agradecendo aí a sua entrevista. E a todos vocês que estão vendo, que estão assistindo, passe esse vídeo adiante, apresenta a família de vocês. E não desiste do seu irmão, da sua tia, da sua mãe, do seu pai. Continua lutando, continua orando, que se ainda respira, há uma mudança, há uma saída e há uma vitória. Não desiste não, que eles não desistem de você. Deus é contigo. Força. E brigadão.